Já falei com o Senhor ali fora, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Toma o teu filho, Senhor, nesta hora. Eu creio, Deus, como eu já falei aqui, que o Senhor liberou uma palavra para esse homem. Ó Deus, tu conhece o coração desse homem. Ó Deus, no Salmo 139, tu diz que tu nos conhece, sentar, deitar, levantar. Eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero abençoar o teu filho com toda sorte de bênção. Ó Deus, eu quero declarar a tua palavra, que onde ele colocar a planta dos pés dele, eita Deus, a terra vai ser. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ser. Boa noite, rapaz. Vocês podem ficar sentados. Para a glória de Deus. Eu gostaria, primeiramente, de estar aqui externando aqui os meus agradecimentos à pastora Darlene pelo convite. Eu acho que a diaconisa Daniele, que também fez parte desse convite. Tem outro varão aí, o Leandro, eu acho também. Enfim, a todos vocês aqui presentes, que vão me prestar aí a audiência cativa de vocês por alguns minutos, para a gente falar um pouquinho da palavra do Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos lá. O texto que eu quero compartilhar com vocês, em reflexão, se encontra no livro, na verdade, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu acredito que vai estar na tela, você não precisa abrir, vamos otimizar aqui um pouco o nosso tempo, eu vou citar aqui para vocês de cor. Está escrito assim o texto, segundo escreveu Paulo: não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o texto aí ele é bem explicativo. Paulo está falando que existe uma forma que Deus pré-determina para você, para a sua vida, só que existe um instituto contrário a essa forma de Deus para a sua vida. Paulo ali ele chama de mundo. Ele diz que o mundo ele se contrapõe a uma forma que Deus já determinou para você. E no decorrer da mensagem a gente vai entender. Deixa eu ver a hora, está ali. E que forma é essa? Qual será a forma que Deus determinou para todo ser humano? Inclusive para nós que estamos aqui. A gente, pelo meio da Bíblia, vai tentar discernir que forma é essa. Jeremias 1,5 diz assim: Deus fala para Jeremias: antes ainda que você tivesse forma, enquanto você ainda era um feto disforme no ventre da tua mãe, eu te conheci, e ali eu te chamei como profeta. Deus está dizendo, por meio do profeta Jeremias, que antes de você nascer, já existia um propósito determinado para a tua vida. Então Paulo está dizendo assim, ó, você precisa trocar a forma que você vê determinadas coisas. E uma delas é essa. Porque se eu mudo o que penso, invariavelmente eu mudo a forma que sou. E você vai entender. Então a gente está caminhando junto. Eu vou devagar e aos poucos a gente vai acelerando. Porque quando você vem numa igreja como essa, e você aceita Jesus, você se converte, você não está seguindo para algo novo, você está retornando para aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Você já tem uma forma determinada. Por que a gente precisa ter essa consciência? Irmão, o meu não é, porque eu sou pobre, mas digamos que isso aqui fosse um iPhone desse novo aí que inventaram, acho que é 16, 17. Acredito que o telefone chega a ser algo de 10 mil. Imagina comigo, aí tem um prego aqui que eu quero bater, porque está me incomodando no púlpito. Aí eu pego o meu telefone de 10 mil, se assim fosse, e martelo. O que vai acontecer com o meu telefone? Vai quebrar. Por que ele quebra? Porque ele não foi construído para esse determinado fim. Ele não foi feito para esse propósito, independente do valor. Se a gente for ali na esquina e comprar o martelo mais barato de R$5, o martelo vai fazer o que o telefone não fez.
Porque o martelo foi desenhado para isso. Existe um desenho. Glórias a Deus, aleluia! Aleluia! Feito por Deus para você. Uma forma que de repente você ainda nem conhece. E se você continuar sem saber do porquê você foi criado em propósito, você vai ficar militando, martelando em lugares onde você só se fere e não cumpre o propósito. O meu filho, uma vez um dos meus filhos, levou uma garrafa minha para a escola, porque ele acha bonito. Não é uma garrafa, eles chamam de copo. E eu recebi de presente no trabalho. Aí o copo tem tipo uma alça, né? Aí ele pergunta, pai, por que esse copo aí tem uma alça? Para ele é um pouco difícil de entender. A galera lá fora chama de design, né? Um desenho feito por um determinado propósito. Por quê? Porque o copo, né? Ele é térmico. Se tu botar algo gelado, fica gelado. Mas se tu botar algo muito quente, vai ficar quente. Se tu pegar ele no corpo, vai queimar sua mão. Por isso a alça. Porque facilita. E quem é que determina a forma do copo? Quem cria. Então o teu Criador já determinou uma forma para a sua vida. Você precisa conhecer essa forma. E a gente vai, mais uma vez, entender. Vamos lá. Eu vou usar aqui o exemplo de Davi. Diz o texto, 1 Samuel 16, que Davi é ungido rei no 16. Certo? E ele enfrenta Golias no 18. Davi, no 17, obrigado, é ungido no 16. E no 17, ele enfrenta Golias. Deus dá um propósito para Davi antes do problema chegar. Não é assim? Porque tem muita gente que acha que Davi enfrenta Golias por, sei lá, vaidade. O próprio irmão fala, tu vem fazer o que aqui, enxerido? Ele vem se aparecer, mas não, pensa comigo. Se o gigante vence o exército de Israel e a Filistia toma Israel como nação, que reinado ia sobrar para Davi governar? Então Davi não estava se movendo segundo e conforme uma agenda da terra. Ele se movia pelo propósito de Deus na vida dele. Pela forma e desenho que Deus determinou sobre ele antes mesmo dele nascer. Irmão, onde está no texto bíblico que Deus determinou para Davi essa forma antes dele nascer? Vamos lá. Em 1 Samuel 15, 26, vai dizer que Saul, então rei, ele desobedece uma lei, uma regra clara de Deus, uma ordem clara de Deus. Em vez de ele matar todos os amalequitas, ele permite que um viva. Correto? O rei dos amalequitas. Então ele é destituído. Samuel fala assim, ó, por causa do teu pecado, hoje Deus toma de ti o reino e ele dá a outro homem, segundo o seu coração. A Bíblia vai dizer que depois desse dia, Saul ainda governa 38 anos. Ele vai morrer no 31, 1 Samuel 31. No último capítulo do livro, ele morre. No 15, ele já perde o reinado, mas ele ainda governa 38 anos. E a tua Bíblia também vai dizer, 2 Samuel, no primeiro capítulo, que Davi, quando ele sobe ao trono, depois da morte de Saul, Davi tinha 30 anos. Como assim? Se demorou 38 anos para Saul morrer. Então Deus já tinha determinado Davi como rei 8 anos antes dele nascer. Deus já tem algo para você. Deus já tem determinado no céu uma forma. Porque às vezes a gente acha que a gente vai avançar para conquistar algo segundo e conforme aquilo que Deus no caminho vai nos sinalizando. Mas na verdade, se a gente parar para analisar de maneira mais profunda, a gente não conquista nada. A gente toma posse da herança daquilo que Jesus já conquistou para a gente. É isso? Assim acontece com Davi. Davi não precisou ir em uma excelente escola, fazer curso de rei, nada disso. Davi, ele simplesmente ouviu uma determinação do céu, creu e se moveu conforme a determinação, porque ele tinha ido ali para entregar queijo e leite, segundo uma ordem do teu pai. Mas Davi fez isso? Não. Davi enfrenta o Golias. Por quê?
Porque o homem de Deus, quando ele tem um bom discernimento, ele se antecipa. Se ele tem conhecimento da agenda de Deus para a vida dele, ele se antecipa. E quem se antecipa, governa. A Bíblia não vai dizer que Deus manda Davi enfrentar Golias. Davi decide por si só enfrentá-lo. Por quê? Porque ele intui que seria o mais correto. Certo? Por isso, ele enfrenta Golias. Porque ele não se movia por aquilo que ele achava que a terra precisava, mas para aquilo que Deus tinha determinado. Vamos juntos. Diz que quando ele chega lá no campo de batalha, antes dele enfrentar Golias, ele pergunta assim para o general, supostamente Abner: o que eles vão dar para quem enfrentar o gigante? Qual o prêmio? Aí Abner fala para ele assim: ó, vamos pagar as contas todas, vai tirar teu nome do SPC, vamos te dar um dinheiro, terras, e você vai poder casar com a filha do rei. Ele pergunta: o que eu ganho? Ele se move de maneira material, debaixo de um propósito espiritual, porque ele discerne sozinho. Deus não desce e fala, faz isso, faz aquilo. Ele formula a própria estratégia, com base no quê? No que ele tinha ouvido de Deus. E a gente vai entender melhor. Por que, André? Porque você, pensa comigo, acha que é mais fácil virar rei na casa de Jessé, pai de Davi, tomando conta de ovelha, ou no palácio de Saul, tomando conta da filha dele, enquanto príncipe? É muito mais fácil o palácio. Então ele se move debaixo do propósito para que ele possa, enfim, encontrar com a forma que Deus já tinha determinado para ele antes. Só que aí entra um outro fator, irmão, que eu acredito muito importante, que a gente precisa entender. Essa questão que eu chamo, tá, de intuição no espírito. Como é que funciona, André? Primeiro, Davi já tinha ouvido o que Deus queria para ele. 1 Samuel 16, não vou saber te aqui indicar um versículo, mas leia todo ele em casa. Vai dizer que Samuel entra na casa de Jessé e fala assim: ó menino, você vai ser rei, e unge ele com óleo. Então ele já tinha uma direção. Só que o problema da gente, enquanto crente, e de grupo também nesse cenário, é que a gente às vezes quer escutar aquilo que Deus já determinou para mim fazer. Porque o céu ele se comunica com a terra de três maneiras. Ele te direciona, ele confirma e ele sinaliza para você um atraso. A primeira é ele dá direção, a segunda ele confirma, e a terceira ele te evidencia: você está atrasado, você está querendo escutar aquilo que já era para você estar fazendo. Isso é bíblico, irmão. Deus aparece para Noé, Gênesis 6, e dá uma direção: faz a arca. A palavra vai dizer que Deus fica 100 anos sem falar com Noé, em silêncio. Por quê? Já tinha dado a direção. Deus não desce para de novo falar: não, é aquela árvore lá, nessa aqui não, irmão. Não, ó, busca no outro bosque. Deus não fala mais nada. Deus dá o plano, direciona e sai de cena. Por quê? Porque Deus confia na tua capacidade. Eu tenho 2 filhos pequenos, um tem 6 e outro tem 3. Quando às vezes a gente está na sala e o meu filho de 3 de repente suja a fralda, eu falo assim: Miguel, vai lá no quarto e pega uma fralda e o lenço umedecido do teu irmão lá na cômoda. Tu acha que eu vou atrás dele direcionando ele? Vira para a direita, Miguel, vira para a esquerda, terceira gaveta. Claro que não. Depois de direcioná-lo, eu só falo com ele de novo quando ele volta com a missão cumprida. Obrigado. Por quê? Porque eu sei que ele é capaz de fazer. Assim Deus faz contigo. Então, às vezes a gente está querendo escutar de Deus mais uma vez: Senhor, eu quero saber qual é a minha forma, aquilo que o Senhor determinou para mim, o que eu tenho que ser, que propósito eu tenho que viver, e de repente ele já falou. Mas o que acaba trazendo neblina sobre a direção de Deus? O problema, a dificuldade. Não é assim? Porque a gente acredita que se Deus chegou, direcionou você para um lugar, se no decorrer do percurso começar a ter problema, aí você, não, acho que não é de Deus não. Pô, vai ter problema? Como assim?
Deus falou para mim para lá, comecei, estava tranquilo na minha vida, agora está tendo problema? E será que é de Deus mesmo? Aí eu quero confirmação. E Deus até confirma, irmão, mas agora, na segunda vez, de uma maneira mais rígida. Não é isso? Ele te dá um saculejo. É o que a gente vê ali no livro de Mateus, quando eles estão no barco, aí Jesus está dormindo. Aí enquanto Jesus dorme, começa uma tempestade. Aí eles entram em desespero. Aí começam a sacudir lá o mestre. Senhor, não te importa que morramos? Aí Jesus levanta e diz o texto que ele fala: acalma-te, tempestade, cala-te mar, né? Acalma-te, tempestade, e tudo fica tranquilo. Aí ele vira para os caras e fala assim: até quando vocês vão duvidar? Homens de pequena fé. Por que será que Jesus chama eles de homens de pequena fé? Porque Jesus queria que eles aplicassem a fé deles em fazer milagre para calar a tempestade? Claro que não. Porque Jesus, quando entra no barco com eles, fala assim: a gente vai chegar do outro lado do mar da Galileia. Já tinha uma direção. Ah, porque aconteceu o problema, tu acha que não vai dar mais certo? Se eu determinei, Jesus falou, vai acontecer. Porque a gente confunde a chamada de Deus com uma chamada de imunidade. Jesus não prometeu a ninguém imunidade. Ele promete imanência. Imunidade é ausência de problemas. Imanência é certeza de conclusão. Deus não te promete imunidade, ausência de problemas. Promete imanência, certeza de conclusão, independente do problema que você passa. Tem uma direção. Você precisa seguir por ela. Se Deus já falou, se Deus já sinalizou, você tem que crer, independente do problema que surja contra a sua vida. Eu não sei se na casa de vocês já aconteceu, na minha já aconteceu, mais de uma vez. Às vezes começa a dar tipo uma infiltração, umas goteiras em casa. Acontece aqui, ou só na minha área? Amém? Acontece, né? Faz parte. Mas se você pegar aí um pedreiro e perguntar a ele, você vai entender. Aqui é uma laje bem batida, ó, um bom material. Então, se você fizer uma laje bem batida com um bom material e um bom profissional a fazendo, demora tempo para essa primeira infiltração acontecer. Anos até que isso aconteça. Vai chover, vai chover, vai chover. Mais um dia, por causa da deterioração do tempo, começa ali a água escorrer. Aí tem muita gente que pensa que aquela água que está saindo ali é porque aquela chuva que caiu a última vez teve o poder de, devastando todo o concreto, chegar ao interior da sua casa. Não. A primeira chuva cavou um pouquinho. A segunda, mais um pouquinho. A terceira, mais um pouquinho. Depois de anos de força contra a resistência, a água avançou. Então a gente entende por esse fator físico que só avança quem rompe resistência. Se eu não estou disposto a vencer as resistências que se contrapõem ao meu chamado, eu não vou avançar. Porque resistência tem que haver. Porque imagina, se a gente estivesse lutando contra, enfim, guerreando, como eu posso dizer, contra um grupo de pessoas, é uma coisa, mas a gente está guerreando contra o inferno. Tem um texto da Bíblia que vai dizer que muitos chegarão ao céu como se tivessem sido queimados pelo fogo. O que tu acha que significa isso? Tem gente que acha assim: não, pô, eu vou pecar tanto que eu vou estar lá quase no inferno, pegando fogo, aí, por misericórdia de Deus, vem para cá. Mas esse texto específico não está dizendo isso. O texto está dizendo que vão ter guerreiros que vão chegar fedendo a fogo porque entraram no inferno para tirar outras pessoas. Enfrentar a resistência. Deus não me chamou para passear, chamou para guerrear. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou te dizendo. É a Bíblia. Inúmeros textos estão dizendo isso. Existem pessoas lá fora precisando do seu posicionamento. Porque senão eu entro no, eu falei, direção, confirmação e o último, no atraso. Eu vou ficar pedindo a Deus revelação, orientação, direção, que Ele fale para algo que eu já estou atrasado, que já era para me estar fazendo.
Vou te dar um exemplo na Bíblia, para tu não achar que é invenção da minha cabeça. 1 Samuel 16, versículo 1. Até quando, Samuel, terás tu dó de Saul, se eu o rejeitei? Levanta, pega o teu chifre e vem, pois enviar-te à casa de Jessé, o Belemita, e ali tem um rei te esperando. Samuel estava postergando a direção. No 15 ele rejeita. Samuel estava esperando Davi nascer, passar 8 anos, Davi fazer 15, 14 anos, para ele ir se levantar. Aí Deus tem que descer lá e sacudir. Meu irmão, até quando? Tenho te dado sinais, tenho mostrado para você o caminho. Você quer mais o quê? Que eu desça e faça para você? Já morri por você e pelos teus pecados. Por que é que eu faço mais? O que eu te carrego no colo? Não vai te carregar, porque Deus não tem ninguém por criança, irmão. Glórias a Deus. Porque tem um propósito, eu falei no começo, é propósito que Deus tem para a nossa vida. Só que a gente, às vezes, fica meio confuso, porque a gente acha que Deus só tem uma forma, né, de falar com a gente. Mas Deus, todo mundo sabe isso, Deus é um Deus de sinais. Né? Provérbios 25:2 diz o texto, que a glória de Deus é esconder os seus feitos, e a do homem tentar descobrir. Deus, ele esconde de propósito a revelação, a direção. Irmão, o que é isso? Como a pastora falou, isso só está no Antigo, mostra no Novo. Quando ele fala para os discípulos, Mateus 10, para aqueles lá, eu só falo por parábolas, porque eu quero que eles tenham ouvidos e não ouçam, que tenham olhos e não vejam. É Jesus que está falando, para vocês não. Para vocês eu falo abertamente. Mas Jesus faz acepção de pessoa? Não. Jesus faz a acepção de comportamento. Quem é mais íntimo recebe a revelação. Quem não é, fica ouvindo só parábola. Fica tentando descobrir sem conseguir entender. Por quê? Porque não se aproximou. Porque a Bíblia vai fazer hierarquia de comunicação com o céu, do céu com a terra. Números 12 diz que eles começam a brigar por causa do cargo de liderança. Aqui acontece, gente brigando por liderança? Lá na igreja acontece, acho que aqui não. Então a galera, o pessoal da igreja está aqui, na minha igreja. Então a galera, lá naquela época já brigava. Arão, Moisés e Miriam. Aí eles estão falando, você falou que não pode ter mulher de fora, mas a tua mulher é de fora. Zípora, é cuxita. E você agora quer que a gente só fique com as israelitas? Aí não, isso aí não está muito justo não. Aí eles estão brigando, aí Deus leva eles para a pedra do encontro, diz o texto de Números 12. Aí Deus fala assim, separa Arão e Miriam para um canto, e eles eram irmãos, os três. E Moisés para o outro, deixa Moisés sentado lá. Fica aqui, Moisés. Aí ele fala assim para Arão e Miriam: se houver profeta em Israel, com esses eu falo por sonhos e visão, códigos. Com Moisés não. Com ele eu falo face a face. Como a qualquer um fala um amigo. Ele eu sou íntimo. Eu esse falo diretamente. Outro não. Eu vou usar a visão, o sonho. Não que isso seja desqualificado. Não estou falando isso. Estou falando que tem uma hierarquia. Sonho, visão e face a face. Aquele que ouve face a face não precisa mais ficar ouvindo o sonho de ninguém. Porque Deus já falou. Existe uma direção já dada face a face por Deus para a tua vida. Então haja. Correto? Porque o homem que teve o maior ministério de sonho na Bíblia, José, precisava correr para perto para entender a revelação. Ou você viu vaca magra comendo vaca gorda no Egito? Isso foi só um sonho, irmão. Para entender o que significava, teve que se aproximar, teve que se aproximar, teve que se aproximar, irmão. É ou não é? Está na Bíblia. E a gente continua. Porque se, de alguma maneira, eu tenho discernimento, eu preciso me posicionar. Eu vou te dar aqui um testemunho rápido da minha vida, para exemplificar ou aplicar o que a gente está tentando entender de sinais. Porque às vezes a gente acha que Deus vai falar, não que ele não falha. Faz assim, vira à esquerda, vira à direita. Às vezes ele não quer falar assim. Às vezes ele vai te sinalizar. Porque ele é um Deus de sinais. Eu me lembro que em 2020, 2019 eu terminei a faculdade. Aí eu trabalhava num emprego que não tinha a ver com aquilo que eu tinha me formado. Aí eu continuei no emprego.
Aí eu trabalhava no hospital, no patrimônio do hospital. Eu era supervisor do patrimônio. Um cargo muito bom. Seguro. Eu achava na época. Só que aí muda, quando se muda, o hospital era público, lá no Rio. Eu acho que acontece também aqui em Caxias. Quando se muda o governo, então eles mudam também a diretoria. Aí o diretor do hospital saiu, o doutor Fabiano. E era ele que era meu padrinho. Aí ele fala assim para mim, ó, fica tranquilo que eu vou assumir daqui a pouco um outro hospital e eu te levo. De repente eu vou assumir o IERGS, enfim, lá em Botafogo e tal. Eu fiquei naquele aguardo, tinha o dinheiro guardado, eu falei, só que aí eu tinha me formado em psicologia e o diploma estava guardado. Aí alguém lembrou de mim, uma amiga que formou comigo, eu estou trabalhando em tal lugar e está precisando de psicólogo. Tu quer? Aí eu falei, que lugar é? Trabalhando no hospital, junto com o diretor, não, projeto social. Aí eu esmureci, projeto social? Isso aí foi tanto projeto social na mente do crente, né? Não quero não. Isso aí é ruim. Isso aí não é que Deus quer para mim, não. Então vai entender o que eu estou contando. Não, que vagabundo. Quero essa não. Aí entrou a época da pandemia e ficou difícil, né? De arranjar emprego. E o cara não me ligava. Eu falei, caraca, minha irmã, aquela vaga lá. E ela tinha me dado o telefone da coordenadora desse tal projeto. Aí eu fui entrar em contato. Falei, vou ver qual é. Ficar atendendo aqui, quando o outro me chamava, eu vou. Aí comecei a falar com a menina. E ela falou assim, vamos fazer, porque era pandemia, vamos fazer a entrevista por telefone, me chamaram. E a gente começou a fazer lá a entrevista. E em fazer a entrevista, ela começou do nada a falar sobre questões bíblicas. Aí, quando ela falou, a gente tem o costume de estar sempre lendo, automaticamente eu já respondi alguma coisa. Aí ela foi, entendeu, falou, pô, esse cara aí ele conhece. Aí começou a entrar nesse mérito. Aí eu vi, falei, é de Deus, é um sinal. A mulher era crente. Aí eu fui pro projeto, trabalhei. Por que eu estou te falando isso? Porque eu pouco conhecia Caxias, irmão. Eu ia só no centro e muito pouquíssimas vezes. Aí comecei a conhecer Doutor Mariano, Corte 8, Parque Lafayette, Jardim Real, Gramacho, Jardim Gramacho, Olavo Bilac, Parque Amorim, Lote 15, Vale do IP. Eu conheci Leia de ônibus, perdi o carro, aí comecei a pegar ônibus 152, Vale do IP, 449, Mangueira. Meu irmão, comecei a conhecer a Baixada toda. Enfim, andar de trem, soltar no Gramacho e fazer. Aí começou a acontecer isso aqui. As pessoas que me conheceram lá começaram a me chamar para fazer palestra em escola, em igreja, começaram a me chamar para pregar. E encurtando a história, hoje em dia eu não faço mais parte desse projeto. Eu fiquei lá 3 anos. Em 2023 eu saí e hoje eu tenho meu próprio projeto, com 5 unidades. Sabe quando é que eu pensei em ter projeto social na vida? Nunca. 5 unidades e tem mais uma querendo me chamar para me pagar um salário, para mim só coordenar, como a menina coordenava, a que me chamou. Por que está contando tudo isso? Porque Deus ele te dá sinal, irmão. Hoje em dia eu entendo que o que Deus quer para a minha vida é na Baixada, não tem a ver comigo. E Ele está expandindo, Ele está crescendo, Ele está desenvolvendo. Mas lá atrás eu achava uma vaga ruim. Então foi através dessa vaga ruim que Deus me colocou num ponto de visão para aquilo que Ele já tinha pronto para a minha vida. Deus já te mostrou, irmão. Deus está te mostrando. Parece ser pequeno agora, mas vai crescer no nome de Jesus. Porque é assim que Ele faz. Não é historinha da minha vida, não. Gênesis 13 diz o texto que Ele chega para Abraão e fala assim, ó, da banda do Oriente ao Ocidente, olha tudo. Vai ser teu. Primeiro Ele te mostra, deixa tu ver, e depois Ele outorga do céu o decreto para você tomar posse. Não é assim? Quando José era governador, a primeira ação de governo dele é o quê? Andar pelo Egito, visualizar o que ele tinha que operar para avançar o seu governo. A pastora falou de Neemias, mesma coisa. Neemias chega em Jerusalém, põe o pé em Jerusalém, deixa a galera no acampamento e começa de cavalo andar pelas muralhas, ainda em escombro, para visualizar o que aquilo iria se tornar.
Então primeiro você vê, depois você transforma e por último você avança. Mas você precisa entender um sinal. Porque Neemias só foi para lá porque alguém chegou para ele contando uma história triste. Uma notícia ruim. A cidade do sepulcro dos nossos pais está destruída. Ali ele vira governador. Na terra ele ainda era garçom, mas no céu ele já tinha uma forma. Qual a sua forma no céu? Será que você já sabe? Será que você já está agindo segundo conforme a forma que o céu determinou para a sua vida? Porque se eu entendo ou discerno com essa forma, eu preciso me posicionar, porque discernimento precisa produzir posicionamento, irmão. É igual no futebol. Porque se eu entendo a minha posição, eu entendo a minha função. O goleiro defende, o atacante ataca. Não pode misturar. Um não pode fazer a função do outro. Então, se eu decido, eu preciso me posicionar. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, Paulo fala assim, ó, não ignoreis, é de suma importância. Tu pode ignorar qualquer coisa na Bíblia, menos isso daqui. Os nossos pais estiveram no deserto, viram maná cair do céu, eles viram também codornizes cair do céu, eles beberam água da rocha que fedia, eles viram o mar se abrindo, eles viram inúmeros milagres, nuvem que acompanhava eles de dia, coluna de fogo que acompanhava eles à noite. Só que eu tenho uma má notícia para vocês. Dentre todos esses, só 2 entraram na terra prometida. Todo o resto morreu. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Não é porque eu ouço a instrução que eu vou cumprir a missão. Não é porque Deus falou que eu vou alcançar aquilo que Ele falou para a minha vida. Por quê? Porque depende do posicionamento. É Caim e Abel, os 2 filhos do mesmo pai, os 2 filhos da mesma mãe, moravam no mesmo lugar, serviam o mesmo Deus. Um agradou a Deus e o outro não. Por quê? Posicionamento. Ruth e Orfa, noras da mesma sogra, moravam na mesma cidade, as 2 perderam o marido. Uma entra na genealogia de Jesus, vó de Davi, e a outra ninguém nem sabe qual foi parar. Por quê? Posicionamento. Pedro e Judas se mata. Pedro, você sabe quem é, ou não? Por quê? Os 2 supostamente traíram Jesus. Um nega e o outro entrega. Mas Pedro avançou, Judas recuou. Por quê? Posicionamento. Você precisa se posicionar, irmão. E a Bíblia, como eu disse, Deus, ele, por intermédio da Bíblia, ele, às vezes, tá, irmão, ele não quer passar a mão na cabeça de ninguém. No livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer que quando ela já era rainha, ela era uma plebeia, Deus oportuniza ela a virar rainha, e quando ela estava lá no trono como rainha, acontece um grande problema que assolava o seu povo. Um decreto que determinava a morte de todos os judeus. Aí Mardoqueu, o tio dela, quem promoveu que ela chegasse ali, fala assim para ela, ó, você precisa tomar uma posição. Vai lá no rei. Glória a Deus. E fala com ele sobre esse caso. Aí sabe o que ela fala? O rei não deixa a gente entrar sem ele chamar. Ele não vai permitir. Se eu for lá sem ele me chamar, ele vai me matar. Aí Mardoqueu fala assim para ela, no 4:13. Fala assim, se você não fizer, Deus vai levantar salvação para o judeu de outro lugar. Meu Deus. E você não será salvo junto com a gente. Porque se Deus te botou nessa posição, é para te usar. Se tu não quer ser usada, vai ficar que nem no exemplo que eu dei do celular. Vai ficar vivendo sem função, vazio, sofrendo, sem entender porque sofre, porque não entende o posicionamento que Deus quer da tua vida. Porque não tem a ver comigo ou contigo, tão somente, irmão. Tem a ver com o coletivo. A palavra vai dizer que em determinado momento Deus fala assim para Moisés: Moisés, eles estão fazendo o bezerro de ouro e adorando. Vamos descer lá junto e matar todo mundo. E eu começo uma nação de você. Aí a galera acha que Deus de fato estava disposto a matar o povo. Nada disso era teste para Moisés. Porque desde o início não tinha a ver com Moisés, tinha a ver com o povo. Êxodo 2, quando ele aparece na sarça, ele fala assim, ó, eu quero você para salvar o meu povo. E Moisés entende, Moisés, não, Senhor, não mata o povo não. Tanto é que ele quebra
as tábuas. Antes de ele entrar no arraial, ele quebra a tábua. Por quê, irmão? O direito atual diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Você não pode ser punido pelo Estado se o Estado primeiro não publica uma lei que condene um ato que você possa fazer. Então não há crime sem lei anterior que defina. Aquele povo sabia a lei de Deus? Ainda não, só estava com Moisés, ele quebra. Ele acha que ele quebrou com raiva. Não, ele quebrou para salvar aquele povo. Se não há crime, se não há lei, não há crime. Ele salva o povo. Porque o chamado da vida de Moisés não tinha a ver com ele, ele nem entra na terra prometida, ele é só um instrumento para colocar o povo lá dentro, ele mesmo nem entra. Então às vezes a gente precisa ficar atento a isso, para que a gente de fato cumpra o nosso propósito, não que a gente não vá ser alcançado por bênção, né? Porque eu falei aqui até que o próprio Neemias governou, José governou, Abraão foi extremamente rico. Eu não estou falando isso, irmão, não é uma pregação apologética à desgraça da vida do crente. Longe disso. É entender que isso vem, como acho que o ministro aqui falou, de maneira secundária. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas a partir do momento que eu entendo as justiças e me posiciono segundo e conforme elas. Meu Deus, tremendo. É assim? É. E aí a gente avança. Para não tomar muito tempo vicioso. Vamos lá. Qual é a minha posição, irmão? Está falando pra caramba, porque às vezes os pregadores complicam, né? Fala, como o cara falou, mas não deu a solução. O que eu tenho que fazer então? Pô, eu não sei, eu vou sair daqui pior do que quando entrei. Vamos lá. Segunda a tua Bíblia. Salmo 115, versículo 16. Olha a tua posição aí. Está escrito assim, que o céu é o céu do Senhor. E a terra? Ele deu para os filhos dos homens. Aleluia. Por ver. Salmo 8, versículo 4. Quem é o homem? Davi pergunta. Para que Deus se lembre dele. E o filho do homem? Para que nele se atente. Um pouco menor do que os anjos o fizeste. Coroando ele de glória e de honra, dando a ele domínio, governo, sobre toda a criação. Gênesis 1, 28. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê, Senhor? Para multiplicar, para frutificar e para sujeitar a terra. Governo. 2 Timóteo 2, versículo 11. Se com ele morremos, com ele viveremos, mas se perseverarmos, com ele também reinaremos. Governo. A tua posição é de governo. Mas às vezes a gente acha assim, pô, eu vou governar o quê, cara? Sou pobre, sou duro, que governo é esse? Governo não tem a ver com muitos recursos. Tem a ver com o que dá uma bandeira, ordem e progresso, organizar o recurso para progredir. Se há algum tipo de recurso, isso é um recurso. É um móvel. Eu posso organizar em detrimento do avanço meu e do outro. Isso é governo. Certo? Então a gente precisa governar. E acima de tudo, governo é autoridade. Deus vai falar assim para Adão. Deus cria tudo, no final cria Adão. Quando cria Adão, ele fala assim, ó, eu falei esse texto aqui. Vai multiplicar, vai frutificar e vai dominar toda a terra. Aí depois ele descreve o que tu vai dominar. Ele fala assim, ó, vai dominar árvore, vai dominar fruto, vai dominar animal, vai dominar tudo. Tudo está debaixo do teu domínio. Eu estou te tutelando todas as coisas, inclusive a serpente que fez ele cair. Era a obrigação de Adão dominar sobre ela. Governo. E ele fala isso, ele replica isso para o filho de Adão, Caim. Gênesis 3. O pecado bate na tua porta. É teu dever, é tua obrigação dominar sobre ele. Eu já te dei poder suficiente em governo para dominar sobre todo e qualquer tipo de tentação, independente de onde venha, se vem de serpente, se vem do diabo, se vem do inferno, tem que dominar, porque tu é o governo da terra, segundo os textos que eu li, irmão. Aleluia! O que eu acho? Eu li os textos aqui para você, não é isso? Então a gente precisa imperar esse governo. Se há algo que de repente me atrapalhe, Romanos 8, 28, a galera gosta desse texto, diz assim, ó, que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, que está onde? Que habita em nós, já está dentro. Ele já colocou aí dentro. Aquilo que você vai alcançar maior do que pediu, não tem a ver com algo que Deus ainda vai fazer. Tem a ver com algo que Ele já colocou dentro de você, uma capacidade para vencer qualquer desafio. Ou você acha que Moisés libertou o povo usando o quê? O cajado que ele sempre teve na mão, ainda lá no deserto,
com as ovelhas do sogro, morando de favor. É o mesmo cajado. Deus não deu para ele uma arma nova, usou o que ele já tinha. Davi é a mesma coisa, é um padrão. A funda não é nova, a funda era que ele usava para proteger as ovelhas. É o meio instrumento, aquilo que você precisa para vencer qualquer prova e avançar, já está com você, Deus já te deu. Você só precisa aperfeiçoar. Porque eu me lembro aqui, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, da minha aula de biologia do 2º grau, nem chama mais assim, é ensino médio hoje em dia, né? Aí o meu professor me perturbava, Marco Aurélio de biologia. A semente tem 3 camadas: endocarpo, policarpo e mesocarpo. O que significa isso? A casca, que protege o tecido nutricional, a parte de dentro, que é o que na fruta você come, que vai nutrir o eixo ou broto, a árvore propriamente dita. A árvore sempre esteve dentro da semente, independente do terreno que cresce, já estava dentro, irmão. Independente do terreno que você se inserir, que Deus te colocar, o que vai crescer e desenvolver já está dentro de você. Você só precisa crer, entender e pôr em prática, se posicionar para a glória de Deus. Caramba, vamos lá. Eu não peguei o tempo, mas enfim, vou tomar muito tempo dos senhores. Qual é? Olha, eu falei no começo sobre forma. Deus quer te dar uma forma e ele já tem ela pré-determinada. A gente precisa descobrir. Mas existe também um poder adversário que tenta te deformar para que você não alcance essa forma. Então, aqui ele está falando. Não vos conformeis, não tome a forma que o mundo quer te apresentar. Se transforme. Não dá para entrar nesse molde. Esse molde aí vai te deformar. O que Deus quer para você é outra coisa. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Não tem a ver com isso que eu estou te apresentando. Não é isso? E como é que então, de fato, nós podemos ser deformados? Nesse sentido aqui, religioso, bíblico, espiritual. Um dos institutos, a gente vai ver, Paulo vai falar assim, ó, se eu não posso tomar forma, eu preciso entender que forma é. Aí quando eu entendo, eu falo assim, não, eu estou igual, eu estou diferente, eu estou me comparando, não é isso? Então um dos instrumentos de deformação daquilo que Deus quer para a tua vida é a comparação que tu faz com outras pessoas. Eu sou psicólogo, tá, irmão, de formação e atuante na área. Hoje em dia, o que a gente vai mais ver são pessoas com crise de ansiedade. Por quê? Porque esse pico de ansiedade? Porque não se existiu nenhuma geração com mais acesso à informação da vida do outro que a nossa. Tu estava no teu trabalho sofrendo. Um calor desse que tu está fazendo aí agora, aí tu pega aqui o telefone, teu patrão na hora, tu abre aqui no Instagram e tu vai ver. Pô, fulano, tá na paz mesmo. Olha eu que samba. Que isso, estudei mais que ele, e assim a gente começa a se comparar. Pô, meu irmão, uma fulana ali. Caraca, meu irmão, nunca fez nada para ninguém, só se dá bem. E a gente está aqui se comparando. Isso te deforma, irmão. Por quê? Porque Deus tem uma forma para você que não tem a ver com aquilo que o outro está vivendo. Aleluia. Se comparar em qualquer que seja a instância da sua vida, corrompe a tua identidade, cara. Quando é que a mulher ela perde sua identidade estética? Quando ela deixa de apreciar suas próprias curvas ou a sua beleza e começa a se comparar com a beleza da outra. Querer ser como a outra é em estética. Meu Deus. É isso? Para não ficar uma fala aspas machista. Vamos falar, quando é que o homem de Deus, melhor, perde a sua identidade? Quando ele para de analisar e apreciar a sua própria graça e que ele quer ter a graça que compete ao outro. O outro está usando. Irmão, unção individual, chamar é singular, irmão. A gente vê na Bíblia. Deus tem uma unção específica para cada um. Me mostra na Bíblia, irmão, depois tu lê na tua casa. Aonde Deus falou para ela não comer a fruta? Deus não fala para ela não comer. Tanto é que quando ela come, Deus não desce. Quando Deus traz a sentença, Deus não fala para ela, por que tu comeu a fruta? Deus fala para ela. Porque deste da fruta para o teu marido, vai ser condenada. Não fala porque ela comeu, fala porque ela deu. Porque o governo ali, tá, irmão? Somente ali, o governo ali estava sobre Abraão. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Às vezes a gente não entende. Né? A vida está batendo muito forte em mim. É porque você foi muito dado. E muito vai ser cobrado. Sansão, Juízes 9, vai dizer que naquela época não era pecado. Estou falando naquela época, tá? Bebezinho. Sansão não podia beber vinho. Sansão não podia
na uva. Na verdade, Sansão não podia nem passear pelas paredes, não podia chegar nem perto da uva. Não existia sacrifício maior do que o da vida de Sansão. Sacrifício incomparável, mas unção insuperável. Teve homem mais forte na terra do que ele? Então a dor que você sente em Deus, irmão, se é pelo propósito, determina a grandeza de onde você vai chegar. Deus está sendo forjado. É a forja de Deus. Tem um texto que é famosíssimo, de Ezequiel, não, vaso na mão do oleiro. Tu acha que esse texto está lá para quê? Para nos ensinar o quê? Deus te dando forma, amassando você. Porque ele quer fazer um vaso de honra. Então, irmão, não se compare. Não se compare, irmão. Viva aquilo que Deus quer para você. Eu falei isso até para o irmão que veio comigo hoje, Gabriel. Deus não pega leve com aquele que investiu pesado, irmão. Deus investiu pesado em você. Não preciso nem falar de nuances para além da cruz, o sacrifício da cruz do Calvário, a própria vida. Então você é um investimento de alto poder e valor na mão de Deus. Ele não vai te pedir menos do que ele investiu. Correto? Ou você investe em algo para lucrar menos do que investiu. Você investe para lucrar mais. Quem é comerciante sabe, quem é empreendedor é assim que funciona. Então Deus tem investido na tua vida. Outra gente deformador, irmão. Eu estou me encaminhando para o final. E esse aqui, quando eu falo na igreja, a galera está repreendido. Porque queria que fosse mentira. Outra gente deformador, a voz do diabo. A voz do diabo deforma a identidade de Deus na tua vida. Porque na tua mente existem 3 institutos promovendo a produção de pensamentos: o Espírito Santo, você mesmo e o diabo. A Bíblia vai dizer isso. Deus ele inspira o homem. Deus fala assim, ó, os meus pensamentos são maiores que os seus. Então Deus também dá autonomia ao homem a pensar por si só. Te inspira, te deixa pensar sozinho. E bota o diabo também para falar no teu ouvido. Então, a gente vai ver vários textos. Efésios 6,16. Revestido lá da armadura, pega lá o escudo da fé. Para quê? Para que você possa se defender dos dardos inflamados do maligno. Pensamentos que vão contra a fé que você tem. A fé te faz acreditar em algo positivo. E o diabo vai te inflamar com um monte de dados a respeito de coisas negativas. Vão vir na sua mente. Gálatas 5,16 está escrito lá assim, ó: andei no Espírito e vencereis a concupiscência da tua carne, porque a tua carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a tua carne. Onde você acha que isso acontece, essa guerra? Na tua mente. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento, a mente do incrédulo. É na mente que o diabo age com pensamentos para te deformar. Então, se eu dou voz ao diabo, eu acabo não escutando a orientação de Deus para caminhar para a forma que Ele quer para a minha vida. Correto? Só que você vai ver aqui na Bíblia que a última instância de confronto do diabo contra mim, contra você, é o confronto direto. Ele não vai para o combate direto. Ele quer falar mansamente, não é isso? Assim ele tenta fazer com Jesus. Ele não vai lá atacar Jesus, ele vai conversar. Não foi assim que ele fez com Eva? Ele conversa com ela. É isso. Só como é que Deus falou que podia comer, que não podia, e ele vai conversando. Ele vai inserindo pensamentos contrários àquilo que Deus disse para ela, ou para Adão, ou para ela através da vida de Adão. Correto? Só que, será que o diabo ele só vem na minha mente e sopra? Às vezes não. Como eu disse, pega na Bíblia depois, lê na sua casa, Gênesis 3, e mostra na Bíblia, Gênesis 2, aonde foi que o diabo falou diretamente com Adão? Para comer a fruta. O diabo não fala com Adão. Quem fala com Adão é Eva. A voz do diabo chega na vida de Adão através de Eva. Está na Bíblia, irmão. Não estou negativando ela, mas está na Bíblia. Porque às vezes, quem vai falar aquilo que o diabo quer para a tua vida é o outro, irmão. Então, se você não tomar cuidado e vigiar com aquilo que você anda ouvindo ou a quem você anda dando ouvidos, você vai acabar sendo deformado, irmão. Quem você anda escutando? Quem é que está te orientando? Quem é teu conselheiro? Quem é a tua autoridade espiritual? Quem é que sabe mais do que você e tem poder para te direcionar no momento em que sua vida se torna difícil? Ou será que você quer caminhar sozinho, pensando sozinho, fazendo sozinho? Aleluia! Aí você vai ouvir o que não tem que ouvir.
Meu irmão, eu me lembro que quando eu casei, no começo do meu casamento, eu fui fazer compra uma vez, eu morava numa comunidade, já não moro mais nessa. Aí tinha que parar o carro na entrada do beco, assim na escada, e subir a escada. Aí eu fui fazer compra do mês, irmão. Fui lá, comprei tudo. Mas na época o reais era um pouco de compra, 1.500. Aí vamos lá. Aí a mulher sai do carro, a minha esposa, e pegou lá a sacola de pão e de papel higiênico. E levou. O resto das 15 sacolas ficou lá de levar. Aí eu falei assim, pô, meu irmão, eu não vou na tua viagem. Fui mudando no braço, na perna e fui levando. Vou levar. Aí andava 3 degraus, parava. 3 degraus, parava. E a mulher foi embora. Chegou em casa muito primeiro. E aí depois eu cheguei. Quando eu chego em casa, irmão, a mulher está comigo desse tamanho. Eu falei, não é possível. 20 degraus, ela mudou. O que aconteceu? Não é possível. Aí tentei, quem é casado sabe o que vou então, não sei o que, não nada de falar. E eu vou por fim lá. No final do dia ela foi para outra. Todo mundo vê que você não gosta de andar comigo, que você me deixe na frente para não poder ser visto comigo. Tu tem vergonha de mim? Ela falou, irmão. Eu falei, não é possível, com 50 sacolas, ela não queria que eu fosse do lado dela. Aí eu falei, não, isso não só na cabeça dela, não, isso foi o diabo. Eu falei, é possível, bota o diabo, é a serpente. Que é isso, querendo me dar fruta para comer? Não comer. Eu falei, cara, de onde tu tirou isso? Aí ela foi e falou, a vizinha viu, ela percebeu. A vizinha, benção da vizinha. Aí eu vou te contar quem é a vizinha, irmão. Tomar muito teu tempo. Não tenho nada contra e não estou fazendo juízo de valor moral. Eu estou exemplificando dentro daquilo que eu trouxe como aplicação. O diabo fala aí das pessoas, irmão. Porque se você não estiver na brecha, ele pode de fato setar você e essa seta alcançar, te atravessar e alcançar o outro na tua casa. Se tu não discernir, e essa boca dela é de Deus, então é de quem? Calma aí, vamos lá, vamos pro crivo. Vai na igreja à toa, ali na igreja à toa, tu tem que ter esse discernimento. Deus te dá esse poder interpretativo ou não. E o Espírito Santo não vale de nada? Então, olha a vizinha. A vizinha era uma mulher, à época, tá, irmão? Não tenho nada contra, que Deus nos abençoe a minha resgate ela. Que já devia ter os seus 50 anos, né? Tinha ali, acho que uns 3, 4 filhos. Não era casado, enfim, vivia na rua ali sentada na escada. Eu saía para o trabalho, ela estava na escada, eu voltava, ela estava na escada, ela morava na escada. Toda vez que eu passava, ela estava bebendo aquele tipo de cracudinho, fumando um cigarro. Meu irmão, por que eu estou falando isso? Para ridicularizar ela? Não, cara, para você entender. Quando a minha mulher falou isso, que foi a vizinha, eu falei assim, cara, quantos anos ela é casada? Quanto tempo ela ficou casada? Alguma vez ela casou? Ela teve companheiros, teve filho, não ficou casada com nenhum. Tu acha que é por acaso? É essa pessoa que tem autoridade para falar de relacionamento para você? Para falar do teu? Ela nunca se relacionou, nunca se manteve junta com ninguém. Independente da culpa quem fosse, do marido ou dela. Nunca se manteve junto com ninguém. É ela que conhece os atributos que um casal precisa ter para viver junto. Acorda, garoto. Tem gente que não tem autoridade para falar sobre esse determinadas circunstâncias. Eu preciso ficar atento. Eu falo isso em consultório, não falo, Daniel? Eu falo assim, meu irmão, se entra um cara pela porta e fala assim, você é um psicólogo de meia tigela, eu vou tentar entender quem é esse cara. Se o cara for um parceiro e nada contra, por que ele entende de psicologia? Se ele vir falar de bom, eu escuto de psicologia, eu vou falar, quantos livros de fora isso deu? Qual faculdade tu fez? Não tem autoridade para qualificar ou desqualificar a minha atuação terapêutica. Não sabe do que está falando. Então eu não vou ouvir, não vou ficar triste, nem vou ficar com raiva. Porque não tem capacidade para falar sobre aquilo. Então a gente precisa ficar atento. Porque depender daquilo que a gente ouve, a gente se deforma. Fica atento. Fica atento a quem, ou para quem você está dando ouvido. E para encerrar de fato, não vim só trazer aqui mais notícia. Porque existem lugares e pessoas que podem de fato trazer para você direção, voz do céu. Esse é o lugar. Aqui você escuta a voz de Deus, Romanos 10:17, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqui você vai ouvir aquilo que Deus quer para você, para a sua casa e para a sua família, para o fim que você espera. Não está na Bíblia? Eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Mas aonde eu vou escutar isso? Tem que estar na igreja, irmão.
tem que estar alinhado, alicerçado, associado com quem de fato escuta o céu. Para que você também possa ganhar a forma que outro de repente já ganhou e pode te instruir. Porque é assim. Salmo de número 1, irmão, está escrito assim lá, ó. Bem-aventurado é o varão que não se detém junto aos escarnecedores, não se assenta na roda dos pecadores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na medita de dia e noite. Porque este será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá a sua fruta na estação própria, sua folha não cai, e tudo quanto fizeres prosperará. Olha o que Davi está falando. Quando eu deixo de estar em lugares e com pessoas que me deformam, eu tenho tempo, certo? De sobra para meditar. Aleluia. Não é porque eu discrimino o indivíduo, é porque eu preciso de tempo para investir o meu conhecimento naquilo que Deus quer falar comigo. Se eu estiver lá, vamos botar aqui, é isso que ele está falando. E tem uma forma, depois que isso acontece, o que isso produz? Prosperidade e frutificação. Prosperar. Não é isso? Então você precisa se inserir em contextos como esse, para que a prosperidade do céu te alcance, irmão. Porque quando assim você faz, quando você permite que a forma do céu tome a sua vida, você se torna irreconhecível. Não foi assim com José? José sai de lá, vendido pelos irmãos. 30 anos depois, os irmãos aparecem. E ele governando. Ele sai de lá escravo, toma a forma que o céu queria para ele, porque não se engane. Deus já queria ele dessa forma, tanto é que ele sonha. Eu sonhei que o sol, a lua e todas as estrelas reverenciavam a mim, governo. Deus está mostrando, você vai dominar sobre tudo. Quando ele tinha 10 anos, 12 anos, depois lá com 40, ele já, na forma que o céu queria para ele, os irmãos aparecem. Diz o texto de Gênesis, se eu não me engano, 39, que eles não reconheciam José, mas José reconhecia todos eles. Não dá para ver. Isso acontece, irmão. Eu encontrei esses dias com um amigo meu que eu tinha na adolescência, que ele está morando lá em Búzios. Aí ele falou assim, pô, eu vi um vídeo seu na internet, eu não estava falando nem de Jesus, estava falando de psicologia. Ele, meu irmão, nem parece a mesma pessoa. Como você ficou inteligente? Tu acha que essa inteligência veio da carne, irmão? É do céu, irmão. E a galera não vai reconhecer. Então, fique ligado. Deus tem uma forma para você. Uma forma nova. Um novo entendimento para que você impressione, não por vaidade, mas para que o céu seja revelado através da sua vida, para que você seja de testemunho. Mas o importante é, irmão, eu falei aqui no Salmo 1, ele diz assim, ó, que dá a sua fruta na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizeres, prosperará. Deus só pode prosperar aquilo que você faz. Se não fizer, não há prosperidade. Você recebeu instruções aqui hoje. Se não sair daqui disposto a pôr em prática, não há, nesse sentido espiritual, prosperidade. Porque Deus não prospera o que fica na tua mente. Deus prospera aquilo que você transforma em comportamento. Correto? Então, tenha isso na mente e Deus há de te transformar, irmão. Eu vou aqui encerrar, mas eu vou chamar aqui um irmão lá da igreja. Quer vir, Gabriel? Dá um hino aqui para os irmãos, para a gente poder orar. Posso? Quem está na direção do presbítero? Posso, presbítero? Fica à vontade. Posso fazer uma oração? Sim, Gabriel. Aí pode ajudar ele aí no... Vamos orar aqui rapidamente. Por fim, eu vou fazer uma oração. Vai um glória, irmão. Vai fazer sentido. A glória de Deus. A presença do meu pastor, eu queria
Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos tirar mais um momentinho de adoração. Glórias a Deus, aleluia. Deus está vivo de julgar. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite estar na sua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus. Queremos, Pai, te entregar, Senhor Jesus, mais uma vez para esse momento, Pai. Uma vez te adivinhar.
Eita glória, aleluia! Eita glória, aleluia! Glória a Deus! Glória, glória, glória! Deus está na casa, irmão. Eu quero fazer por esse lugar. Irmão, eu não posso sair daqui, pastor, me permite, sem, depois de ministrar a palavra que é de Deus, irmão, e a glória também é dele, de dizer, existe uma forma, foi o que foi dito na mensagem, uma forma de Deus na tua vida, que de repente você desconhece, que de repente o Espírito ainda não te revelou. Existe um Espírito no céu que quer ter intimidade contigo, que quer falar contigo, que quer te posicionar nessa terra. Eu não sei da vida de ninguém que está aqui, mas se de repente, não sei se todos aqui fazem parte dessa igreja, já como membros, todos aqui já são de Cristo, mas se há alguém nesse lugar que percebeu o mover do Espírito Santo e que ainda não serve ao Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou que anda afastado do caminho do Senhor, se você hoje quiser receber de Deus uma forma pela qual Ele já predeterminou antes mesmo de você nascer para a tua vida, vem aqui na frente, para a igreja, como corpo de Cristo em autoridade, ligar na terra algo do céu sobre a sua vida. Tem alguém para Jesus essa noite? Não fica com medo não, irmão, nem com vergonha. Essa é a oportunidade que você tem de ser transformado. Não para mim, não para essa igreja, não para a pastora, não para ninguém, mas para você e para Deus, para que você possa viver, como título do texto, a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a tua vida. Se você quiser, eu e a igreja oraremos por você. Tem alguém? Se não tem, não vou ficar aqui insistindo. Espero que você tenha uma próxima oportunidade em Cristo Jesus. Vamos orar então. Posso orar? Feche os olhos, irmão, para que essa oração te alcance. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua palavra ela foi ministrada, e essa palavra encontre lugar no coração de cada um que aqui esteve hoje, cada família aqui representada. Que o céu, através dessa palavra, atravesse o coração de todos que aqui estiveram, e que onde quer que eles forem, Senhor, a essa semana, que também o teu Espírito transformador ande com eles, transformando a tudo e a todos, que eles cruzarem o caminho, Senhor. Que essa palavra não desça do céu em vão, mas que antes ela faça aquilo que apraz, Senhor. Que possamos, a partir da palavra ministrada e da ação do teu Espírito, sairmos daqui diferentes de como entramos, Senhor. Que sejamos alcançados pela unção do teu Espírito, pelo poder e pela revelação do céu na terra, para a glória do teu nome. Amém.